especialistas em saúde mental dizem que não estão surpreendidos com a falta de cumprimento das regras de confinamento. Esses especialistas atribuem os comportamentos de alheamento àquilo que a Organização Mundial de Saúde chama fadiga pandémica. Números nunca vistos de mortos e novos casos, primeiros lugares em rankings de infecção, ordens de confinamento. O hábito é vir aqui ao Carlos tomar um pequeno almoço. Foi só para ver se havia algum tipo de informação. Cerca de 60% da população saiu à rua. Na realidade, anda aqui dentro também. Os seres humanos têm mecanismos de defesa, muitos deles inconscientes, que atuam em situações que nos dão ansiedade. E, de facto, a negação é um desses efeitos de mecanismos do eu mais potentes e que aqui é muito claro que entrou em efeito. Para especialistas em saúde mental, estes incumprimentos não são surpresa. É uma resposta automática à fadiga, eu já não consigo mais. Entre duas coisas que conflituam uma com a outra, o meu cérebro automaticamente ajuda-me a encontrar uma resposta a isso, e essa resposta pode não ser a melhor para todos. De uma fase inicial de choque, nós fomos adaptando àquilo que foram os meses a passar, os altos e baixos da pandemia, os altos e baixos dos números, e fomos-nos, no fundo, desensibilizando. E é isso que faz agora este aspecto paradoxal de nós estarmos perante números que são números terríveis. E as pessoas continuam a passear, continuam a ir para o paradão, continuam a fazer ginástica, a levar os animais só com a trela, mas sem o animal. A Organização Mundial de Saúde chama-lhe fadiga pandémica. Alerta há meses para a cada vez maior dificuldade dos governos imporem as ordens de confinamento. It takes a mental and physical toll on everyone. It's tough and the fatigue is real. But we cannot give up. Estamos menos capazes de gerir coisas que noutras circunstâncias nós seríamos capazes de gerir por nós próprios, e é muito importante que os decisores políticos percebam isto, é que isto não se trata das pessoas não quererem fazer ou das pessoas não estarem a ligar às coisas, é que começam a ter mesmo mais dificuldade do ponto de vista cognitivo para gerir. Nesta batalha pelo equilíbrio mental é importante cada um salvaguardar-se ao estritamente necessário. Todos nós devemos estar informados corretamente do que é que está a passar, das medidas que estão em jogo para que, de facto, a situação não piore. Agora, eu não aconselho ninguém a ver telejornais atrás de telejornais. Em vários países e também em Portugal se tem visto apontar de dedos as culpas e as desculpas. Como os senhores saíram para entrevistar, sair. Mas sem nenhum motivo importante? Forçamente não. Simplesmente estou a passear. Eu sei que os seres humanos, quando estão aflitos, tendem sempre a encontrar bodes expiatórios. E isso está a acontecer outra vez. A mensagem crucial é: estamos todos no mesmo barco e só saímos disto se formos todos no mesmo barco. Não ajuda a culpabilizar, ajuda a cumprir as regras o melhor possível. A ARS do Algarve criou um sistema para lidar com o aumento da testagem e a subida do número de casos positivos à Covid-19. O sistema permite lidar com as dificuldades das equipas locais de saúde pública nos contactos diretos de pessoas infectadas. Estou sim, boa tarde, Departamento de Saúde Pública. Ok, o senhor fez o teste quando? Anoitece, mas ainda tem muitas chamadas pela frente. São 10 a 12 horas por dia, também aos fins de semana. Atendem quem não conseguiu ser ouvido em outras linhas. Pais que têm que ficar em casa, pessoas que não têm mais ninguém a quem recorrer e estão em isolamento durante dias e dias sem contacto, que não têm ajuda. Nós sentimos também às vezes o desespero das pessoas no envio da declaração de isolamento profilático para a entidade patronal, que há entidades que não entendem que a máquina está lenta e que as pessoas, o meu patrão ameaça-me de despedir-me. Estamos no gabinete de crise do Departamento de Saúde Pública do Algarve, onde também está a Ministra Marta Temido. Eu agradeço muito a todos que estarem desse lado. Em reunião virtual com a Delegada Regional de Saúde. Há uma task force de 22 pessoas distribuídas por 2 pisos, com as equipas dos centros de saúde fragilizadas, complementam e repetem procedimentos, porque há muita gente a quem chegar. É para informar que o teste de coronavírus do Tomás está negativo. Os pais muitas vezes ficam mais descansados, sobretudo quando estamos a falar
com os pais de crianças. Mesmo dando negativos, às vezes há choro, porque há muita ansiedade do outro lado. E da teia de funções que o combate à Covid-19 exige, também faz parte telefonar para contactos próximos de casos positivos. São conversas que abrem portas onde nem sempre é fácil de entrar. O médico Tomás Maurício ouviu a história dura de uma filha que não consegue acudir ao pedido de ajuda dos pais. Estão isolados uns dos outros. Esta situação particular da pandemia colocou-nos a entrar na casa das pessoas, na vida, no dia-a-dia, e elas próprias, e muitas vezes também acabamos por lhes dar as notícias dos testes, dos resultados, e depois precisamos que aquele momento em que ainda estão a digerir a notícia seja também um momento em que vamos traçar uma estratégia de isolamento, ou que precisamos de pensar com quem estiveram em contacto. O que está na recomendação, portanto, é fazer um contacto telefónico diário a uma pessoa que é contacto de um caso positivo. E nem sempre esse contacto diário é possível fazer. Quem fica em quarentena também fica na mira das autoridades policiais, que recebem uma lista todos os dias, cada vez mais extensa. Hoje provavelmente chegaremos perto dos 6.000. Contactos que têm que ser controlados pela polícia? Sim, que eles vão ficar às suas residências se eles estão ou não em isolamento. A equipa continua a noite dentro, a tomar decisões, à espera de eliminar tantas dúvidas e tantos receios. A subida do número de mortes provocada pela pandemia está a fazer crescer o movimento nos cemitérios. Em funerais Covid, os coveiros protegem-se com fatos látex, como constatou a Cândida Pinto. É uma paz isto. Melhor do que isto não há. Eu não trocava isto por um escritório. Sabemos que isto é duro, mas isto, para mim, é paz. O meu falecido avô já foi coveiro, no cemitério do Prado. E eu, como fui criado dentro do cemitério do Prado do Pouso, pela minha avó que lavava sepulturas, desde pequenino fui para lá. E vim para aqui. Chamo António José Flórido, tenho 41 anos, sou coveiro e trabalho no cemitério de Agramonte. A gente, com os anos que tem disto, começa a ganhar confiança com aquelas pessoas que vêm diariamente aqui. A gente chama aqui, são as perpétuas. É aquelas pessoas que frequentam o cemitério os 365 dias por ano. Mas são viúvas? Sim. Mais de 1 milhão de pessoas já foram sepultadas no cemitério de Agramonte, no Porto, aberto desde 1855. A pandemia veio alterar os rituais dos que passam pelas mãos dos 14 coveiros em serviço. António José Flórido trabalha aqui há 17 anos. A gente teve aquele medo da pandemia, não é? A gente mete a luva, as máscaras e temos um fato látex. Acho que custa muito. Acho que é uma dor maior. Muitas das situações, eu acho que as pessoas não conseguem se despedir do familiar direto, que entra no hospital, sai, não conseguem se despedir. E isso deve ser uma dor muito grande para as pessoas que perdem uma pessoa assim. Eu nunca vi as costas de uma pessoa que está a desabafar comigo. A dor dessa pessoa dá para desabafar. Há outras dores que dá para a gente ficar com elas, que são as piores. Por acaso foi eu que fiz esse funeral do Manuel Oliveira. Como é que foi o funeral do Manuel Oliveira? Muita gente. Cheio mesmo. Teve aqui a polícia e tudo, agora a senhora veja. Quer gastar aqui a polícia quando é um funeral normal. A minha ordenada atualmente são 693 euros.
Mas tenho colegas a ganhar menos do que eu. Ninguém dá valor ao nosso serviço. Tivemos há pouco tempo um sábado aí que as pessoas queriam dar missa, a gente disse que não podia. Às vezes somos aqui insultados, ninguém imagina. E a gente não tem culpa de nada. Eu não sei se é dor, se é revolta. Eu também sou humano. Apesar de ser coveiro, sou humano. Tenho os meus sentimentos. E muitas vezes já me veio as lágrimas aos olhos. A pensar, não é em questão ao funeral, em questão a pensar nos meus. E o que é que lhe dá mais alegria na vida? Acordar todos os dias e ver o meu filho crescer. Gosto de trabalhar ao ar livre. No meu futuro eu vim para aqui e penso morrer aqui, entre aspas. É uma arte que eu gosto de fazer. Depois do primeiro grande confinamento, as ruas de Wuhan, na China, encheram-se de gente. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça validou uma escuta que envolve António Costa. O primeiro-ministro foi apanhado numa conversa com o ministro do Ambiente na investigação do caso do hidrogênio verde. Segundo apurou a RTP, apesar de considerar que se trata de uma conversa normal entre dois governantes, o Presidente do Supremo teve em conta que o tema discutido entre António Costa e Matos Fernandes estaria relacionado com a investigação. Na escuta que foi validada, António Costa questiona Matos Fernandes sobre onde vai ser a refinaria de lítio. A escuta irá agora ficar no processo que está a decorrer no CIAP. Joaquim Pissarra mandou destruir outras duas escutas, também com conversas entre António Costa e Matos Fernandes, por tê-las considerado irrelevantes. O Ministro do Ambiente estava sob escuta no âmbito da investigação criminal relacionada com o projeto relativo ao hidrogênio verde em Sines, cujo investimento pode superar os 1.500 milhões de euros. As escutas onde se ouve o Primeiro-Ministro serão de novembro e dezembro do ano passado. A Comissão Nacional de Eleições defendeu que é seguro votar se as regras forem cumpridas. Por todo o país preparam-se mais de 12 mil mesas de voto para as eleições presidenciais de amanhã. Antes de entrarmos na secção de voto, as pessoas recebem uma caneta e uma máscara. O caminho está marcado no chão, as mesas têm cores diferentes. A espera faz-se com a distância contada. Depois dirigem-se aos locais de desinfecção de mãos, não é? Tem uma linha para a cor e número da mesa e são afastadas por sinalética de 2 metros cada uma. Na Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa, todos os passos estão pensados para estas eleições presidenciais. Depois de votar, já não volta a sair pelo mesmo sítio que entrou, tem um caminho diferente para sair. A Comissão Nacional de Eleições garante que tudo fez com os meios que tem disponíveis para evitar a abstenção. O que é que nós podemos fazer com os recursos que temos? Nós só podemos afirmar, como estamos a afirmar desde o princípio, que o ato de votar nos parece mais seguro do que a maior parte dos atos que nós praticamos fora de casa, no dia-a-dia, no cotidiano. E estamos a repetir isto às pessoas com os recursos que temos nas televisões, nas rádios e nos jornais. A Cruz Vermelha Portuguesa fala num número recorde de testes para este fim de semana. A maioria feitos a quem vai estar nas mesas de voto. 3.000 vão ser em programas específicos para tentar tornar as eleições mais seguras amanhã. Em Coimbra, foram testadas mais de 700 pessoas. Eu acho que isto foi uma belíssima ideia. Mesmo para não pôr em risco ninguém. Nós queremos dar todo o contributo que esteja ao nosso alcance para que as pessoas vençam o medo e que o façam com segurança.
Nestas eleições, em todo o país, estarão a receber os votos mais de 62 mil pessoas, em 12.450 mesas de voto. No Consulado Português do Rio de Janeiro, as urnas já abriram. Amanhã foi bastante concorrida, com 2 mesas de voto para 72 mil eleitores licenciados. O correspondente da RTP no Rio de Janeiro, Pedro Sá Guerra, assistiu ao início da votação. Este é um momento histórico para vários imigrantes portugueses que votaram pela primeira vez para umas eleições presidenciais. Para mim, com 70 anos, é a primeira vez que eu voto nas eleições de Portugal. Eu vim de Portugal para o Brasil com 3 anos de idade. Ia a Portugal esse ano, a pandemia não deixou, ano passado. E agora que eu estou todo legalizado, exercendo esse dever cívico de voltar lá, continue lá, nossa Portugal crescendo. Só não vim com a camisa de Portugal porque ela estava apertada. O colocar o boletim de voto na urna representa mais do que uma obrigação cívica. É um momento de emoção e de orgulho patriótico. Nós podemos votar para a presidência do nosso país. Isso é uma coisa que me enche de orgulho mesmo. Ainda que longe, os imigrantes portugueses que vivem há décadas no Brasil não deixam de acompanhar diariamente a atualidade portuguesa. É um grande orgulho realmente estar presente. O meu grande presente é poder, de vez em quando, ver a RTP, escutar a RTP e até as outras emissoras, né, concorrentes, né? Mas ter notícias e participar daquilo que está acontecendo em nossa terra. Nem a pandemia impediu que até agora dezenas de pessoas fossem ao consulado no Rio de Janeiro exercer o seu direito de voto. A afluência tem sido boa para aquilo que é o normal neste tipo de atos eleitorais e, sobretudo, numa época de pandemia em que nós receávamos que, de facto, aquela faixa etária mais de portugueses mais idosos não viesse. Pelo contrário, a nossa primeira votante foi uma senhora com 90 anos, que abriu a mesa às 8 da manhã e posso dizer que em 3 horas já superámos certamente os 100 votos. Durante este fim de semana, sábado e domingo, as portas do Consulado Português aqui na cidade de Carioca vão estar de portas abertas. São cerca de 72 mil eleitores recenseados que têm direito a votar nestas presidenciais portuguesas. André Veloso e Pedro Sá Guerra, RTP, Brasil. O governo anunciou que vai organizar voos entre Portugal e Inglaterra, mas não há uma data marcada. Com as ligações aéreas suspensas entre os dois países, muitos portugueses estão com a vida em suspenso. Natália Aguiar está na Madeira desde o dia 30 de dezembro. Viajou com o marido, o filho, a nora e o neto. Tinham um regresso marcado este fim de semana para a Inglaterra, onde vivem e trabalham. Mas, entretanto, o voo foi cancelado. A gente vem para fazer a nossa vida, não é bem como férias, porque senão há uma altura de fazer férias em vigor nenhum. Viemos para fazer os nossos documentos, estamos cá e temos as nossas responsabilidades lá para pagar. E é uma grande responsabilidade. Como Natália, também outros passageiros residentes no Reino Unido ficaram retidos na ilha. E o inverso também acontece. Portugueses que viajaram para o Reino Unido para visitar a família, por exemplo, agora querem e precisam de regressar, até por motivos de saúde, e não estão a conseguir. Como é que será? Como é que eu vou sair daqui? E eu tenho medicamentos e tudo mais, que terminam no dia 15 do mês que vem, e eu pensava regressar, como estava programado, dia 31 deste mês de janeiro, estou aqui bloqueado. O Governo anunciou, entretanto, que vai fretar um avião para levar e trazer passageiros que sejam prioridade. Para já, a Secretaria de Estado das Comunidades está a recolher informação. As pessoas que tiverem absoluta necessidade de regressar a Portugal devem sinalizar essa sua necessidade junto do Gabinete de Emergência Consular, cujos número de telefone e endereço de e-mail está no portal das comunidades e atende 24 horas por dia. Esse Gabinete de Emergência Consular irá acompanhar e centralizar toda esta informação e, em articulação com os consulados de Londres e de Manchester, irão avaliar da necessidade de organizar um voo de repatriamento. Para além da análise da urgência de cada situação, há outras condições para que a viagem possa realizar-se. Desde logo, cada passageiro terá antes de fazer o teste de despiste ao novo coronavírus. Em Espanha, os profissionais de saúde dizem-se exaustos. Os internamentos aumentaram 82% nas últimas 2 semanas, com quase 4 mil pessoas nos cuidados intensivos. A correspondente da RTP em Madrid, Daniela Santiago, está a acompanhar a situação no país vizinho. Se pudesse, Pedro apagava os últimos 10 meses da gravação de uma vida de 55 anos.
Yo de hecho me di por muerto. O sea, yo no podía ni coger el teléfono, yo no podía ni levantarme, no podía respirar. Pedro Morales colaborou com a RTP nos anos 90. Foi o repórter de imagem de Vasco Lourinho. Andou por guerras, atentados. Assegura que só a Covid-19 o fez sentir e temer a morte. Solo piensas en si vas a poder despedirte de tu familia. O sea, estás pensando, ¿podré tener fuerzas para coger el teléfono y decirles adiós? Espanha soma mais de 2,5 milhões de infectados, quase 43 mil nas últimas 24 horas. As urgências, enfermarias, cuidados intensivos estão à beira do colapso. Os profissionais de saúde também. Estamos en un agotamiento extremo porque esta tercera ola, entre comillas, no tiene nada que ver con la segunda ola. La situación actual en el hospital es de colapso. Llevo casi 30 años de necesita en este hospital y nunca he vivido una situación parecida a esta que estamos viviendo. Neste hospital de Toledo, o porta-voz dos profissionais de saúde assegura que não há braços nem cabeça para tanto. Denunciamos el agotamiento físico y mental de todos los profesionales del complejo hospitalario de Toledo que llevan 11 meses trabajando al límite. Com 27.500 pessoas internadas, quase 4.000 em cuidados intensivos, todas as regiões avançam para restrições mais severas. Com 55.500 vítimas mortais, Espanha ainda não está num confinamento geral, as escolas continuam abertas, mas as restrições não param de aumentar. Madrid, por exemplo, tem um recolher obrigatório das 10 da noite às 6 da manhã, todo o comércio tem de fechar às 9 da noite e as multas são pesadas, vão dos 600 aos 600 mil euros. Pedro, que esteve hospitalizado há 10 meses e luta contra sequelas graves, revolta-se quando houve comparações com uma gripe. Yo lo que veo es que es una sociedad infantil. Entonces todo el mundo dice, es que hay que vivir con el virus, no me va a parar el virus. El virus te puede parar porque te puede matar. Do último dia no hospital de campanha do IFEMA guarda este vídeo, uma homenagem aos profissionais de saúde que o ajudaram a resistir. Daniela Santiago, RTP, Madrid. A polícia russa deteve mais de 2.000 pessoas que protestavam nas ruas por todo o país. Os opositores de Vladimir Putin exigem a libertação de Alexei Navalny, o ativista anticorrupção que foi envenenado no ano passado. Num país com 11 fusos horários, uma vaga de protestos arrancou em Khabarovsk e Vladivostok, no Extremo Oriente, chegando horas depois à parte europeia da Rússia. Os comícios convocados nas redes sociais pelo opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, reuniram milhares de pessoas que exigiam a liberdade para o político encarcerado e a demissão do presidente russo. A polícia agiu de forma dura, qualificando os protestos de não acordados e espontâneos. Navalny, que chegou dia 17 de Berlim, onde tomaram um curso de terapia após o envenenamento por um agente tóxico sofrido em agosto passado na Sibéria, foi detido logo ao desembarque e condenado a 30 dias de prisão por um tribunal local. É acusado, entre outras culpas, de instigação de menores a atos anticonstitucionais e pode encarar uma pena de prisão mais duradoura. Publicações por Navalny na internet revelando esquemas de corrupção nas estruturas próximas do Kremlin tornam-se virais e agregam dezenas de milhões de visualizações. O próprio político é o único para hoje crítico sistémico de Vladimir Putin, mas é impedido pelas autoridades de participar oficialmente em campanhas eleitorais, sob pretexto de ter sido julgado em tribunal. Я не за Навального сюда пришел. А ничего? Потому что против Путина его режима. Ну, любая альтернатива лучше. Евгений Муравич, РТП, Moscou. Milhares de pessoas voltaram às ruas de Wuhan um ano depois do início do confinamento na cidade chinesa. Foi em Wuhan que surgiu o primeiro caso de Covid-19. Um ano depois, tudo parece estar a voltar à normalidade. Em Wuhan, os espaços noturnos já abriram,
As ruas e os centros comerciais voltaram a encher. O sentimento é de alívio nas ruas de Wuhan. A cidade foi a primeira a decretar o confinamento obrigatório dos 11 milhões de residentes. Durante 76 dias, as ruas ficaram em silêncio. As máscaras e o distanciamento social tornaram-se obrigatórios. Wuhan é agora um dos principais pontos turísticos da China. Há vários meses que a cidade não registra casos positivos de Covid-19. Por agora vivem-se dias de esperança, mas também de preocupação. Equipas da Organização Mundial de Saúde estão em Wuhan a investigar a origem do vírus. O mundo continua a lutar contra a pandemia, que já matou mais de 2 milhões de pessoas. A pandemia provocou uma quebra de receitas superior a 270 milhões de euros no futebol profissional em Portugal. A Liga Portugal disse que a redução de receitas na parte comercial se deve em grande parte à ausência de público nos estádios. No merchandising também há perdas, em alguns clubes na ordem dos 70%. Morreu Larry King, era um dos mais conhecidos entrevistadores da história da televisão e apresentou durante 25 anos o programa da CNN Larry King Live. Entrevistou mais de 50 mil pessoas, entre presidentes, artistas e cidadãos comuns. Larry King estava internado com Covid-19. Larry King Live. Os suspensórios, os óculos de aros grossos e as mangas arregaçadas tornaram Larry King inconfundível, mas foram as entrevistas que fez durante os mais de 50 anos de carreira que o colocaram na história da televisão mundial. Rosto do histórico programa Larry King Live entre 1985 e 2010, Lawrence Harvey Zeiger entrevistou todos os presidentes norte-americanos entre Ford e Obama. Congratulating Larry King, one of the giants of broadcasting, on a truly amazing career. Thank you for all the years, you were great. E dezenas de líderes mundiais como Vladimir Putin, Margaret Thatcher ou Dalai Lama, sempre com o tom tranquilo e suave que o caracterizava. Where does it stand now between you and the Chinese government? Right now, where are you at? King começou a carreira em 1957 quando passou de funcionário da limpeza a locutor de uma rádio de Miami. Em 85, o fundador da CNN, Ted Turner, convidou-o para apresentar um programa na estação de notícias, o mesmo que rapidamente viria a ser o mais visto do canal e um dos mais longos de sempre da história da televisão. A estúdio tanto podia ir o cidadão comum como as estrelas de Hollywood do momento. Oh my God, am I dead? Am I alive? Are you alive? I think so. Okay. When the chapel bells ring out, gonna make him an offer he can't refuse. Darling, goodbye. Goodbye. Marlon Brando. Casado 8 vezes, 2 delas com a mesma mulher, King foi viciado nos jogos, chegou a estar afogado em dívidas, mas conservou o estatuto de ícone da televisão mundial. Sobreviveu a 2 ataques cardíacos, um cancro no pulmão, mas em dezembro foi internado com Covid-19. Morreu este sábado, aos 87 anos, num hospital de Los Angeles. To you, my audience, thank you. And instead of goodbye, how about so long? O Deus de Larry King na nossa despedida. Boa noite. Até amanhã.